Como identificar e tratar o exudato na ferida? Expectativa versus realidade. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Fica até o final se você quer aprender a como nunca mais ficar perdido quando você olha para uma ferida e não sabe identificar o que é aquele líquido que você está vendo ali. Se você não sabe identificar o quanto de exudato que tem na ferida, fica até o final que hoje eu tenho certeza que você vai aprender. Então pode ir chegando, podem ir entrando na nossa sala de aula virtual e sem mais delongas, a gente já vai começar a falar sobre exudato na ferida. Gente, para quem não assistiu ainda, aqui no meu perfil tem duas outras aulas onde eu falo sobre tecidos na ferida, tecidos no leito da ferida, sobre infecção na ferida. E hoje a gente vai dar continuidade a essa sequência de identificação daquilo que a gente vê no leito de uma ferida. E hoje nós vamos falar dos líquidos. Oi, Ivan, boa noite. Obrigada, querido. Bom, então vamos lá, né? Sem enrolação. Primeiro a gente vai começar dando nomes aos bois. Eu vejo muito aluno e vejo muito enfermeiro chamando, né, o exudato de secreção. A gente tem logo essa mania de chamar os líquidos que a gente vê do corpo de secreção. Porém, a gente precisa dar nome aos bois, como eu já disse, né? Se o teu nome é Maria, você atende se eu te chamar de Joana? Não, né? Você vai gostar se eu te chamar de Joana? Não, porque teu nome é Maria. Então, vamos dar para o exudato o nome que é dele. Exudato é exudato, secreção é secreção. Secreção é tudo aquilo que é secretado pelas glândulas do nosso corpo. Então, secreção é a insulina, que é secretada lá no pâncreas. Secreção é o hormônio luteinizante, que é secretado lá na hipófise, tá? Então, fisiologicamente, na nomenclatura técnica da fisiologia aqui da área da saúde, nós dizemos que secreção é tudo aquilo que é hormônio e que é secretado por glândula. Exudato é outra coisa. Exudato é um líquido, um fluido que nós observamos no leito da lesão, tá? Então, daí a gente já começa quebrando esse pensamento. Brenda, mas por que isso, né? Besteira. Todo mundo sabe, né? Quando a gente fala secreção, todo mundo sabe que a gente está se referindo aos líquidos da ferida. Calma. Quando nós falamos em saúde, nós estamos falando em linguagem técnica para que todo mundo entenda, né? Isso para o médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta que pegar o prontuário do paciente e ler tua evolução de enfermagem, ele entenda o que tu está falando. Então, quando a gente fala em linguagem técnica, nós precisamos usar a nomenclatura correta, tá? Então, exudato é tudo aquilo que nós vemos de secreção, tudo aquilo que nós vemos de líquido na ferida. Outra coisa que eu já quero quebrar aqui para vocês de início. Gente, exudato não é tecido. Tá? Tem muita gente que olha para o leito da ferida, vê o esfacelo e diz assim: olha, tem muito exudato, tá vendo aqui? Tem exudato aqui, tem exudato. Não é assim. Exudato você vê tanto no leito da ferida com aspecto líquido, como você vê na gaze. Quando você tira a gaze, quando você tira a cobertura primária do curativo anterior, que você olha ali, você vê aquele aspecto de molhado, aquilo ali é o exudato, tá? Então, o que é que forma o exudato no leito de uma ferida? O exudato, como eu já disse, ele é fluido, ele derrama do leito da ferida. Para a gente entender o que é de fato exudato, a gente precisa lembrar lá do processo de cicatrização. Então, toda vez que acontece uma lesão no nosso corpo, seja ela aguda, seja ela crônica, de origem aguda ou crônica, qual é a primeira coisa que acontece? O que de primeiro acontece ali? Nós começamos a passar por um processo de hemostasia.
Então, os vasos sanguíneos que foram rompidos ali naquela lesão, eles iniciam a cascata de coagulação, né? É iniciada a cascata de coagulação no nosso corpo. E aqueles vasos sanguíneos que foram rompidos naquela lesão, eles começam a se fechar através dos coágulos sanguíneos, certo? Aí, nessa etapa de coagulação, a gente tem um processo de vasoconstricção, ou seja, os nossos vasos, eles se fecham para evitar a hemorragia. Logo depois, algumas horas depois que acontece a lesão, nós entramos na fase inflamatória, que é quando os vasos sanguíneos daquela região, eles começam a fazer vasodilatação. Eles começam a se abrir, se dilatar novamente para quê? Para que os elementos figurados do nosso sangue, hemácia, plaqueta, leucócito, possam migrar ali para aquela região em que aconteceu a lesão. Por quê? Ali começou, né, entrou, foi porta de entrada para muitos micro-organismos. A gente falou sobre isso na aula passada. Então, ali tem muito micro-organismo, tem muito material estranho ao corpo que esses elementos figurados do sangue vão trabalhar para matar, né, entre aspas. Então, o que que acontece? Vários fibroblastos, vários linfócitos também, macrófagos, migram para aquela região. Quando tudo isso acontece, nós começamos a perceber os sinais de inflamação na ferida. Então, o inchaço, o edema, a dor, a hiperemia, né, a vermelhidão, a sensação de calor ali ao redor, se dá exatamente por esse processo de migração dessas células e também desses elementos figurados do sangue e também por conta desse processo de vasodilatação, certo? Então, nesse processo, quando esses linfócitos, esses macrófagos começam a fagocitar as bactérias, os micro-organismos ali, existe um produto dessa fagocitose, que nós chamamos de exudato. Então, o exudato da ferida é esse líquido que se forma após esses elementos figurados do sangue irem até a região da lesão para tentar proteger o corpo desses corpos estranhos e dessas bactérias ali. Então, presta atenção nisso aqui que eu vou falar agora, grava, anota para você não esquecer. Exudato não é vilão na ferida. A gente não pode olhar para o exudato como sendo algo que vai atrapalhar a cicatrização da ferida. Calma, gata, calma. Não é assim que funciona. O exudato é algo fisiológico, como eu acabei de te explicar. Ele vai acontecer, ele vai estar presente em qualquer ferida. Lembra aí quando você era criança, que você caiu de bicicleta e saiu arrastando o joelho no chão? No calçamento, no asfalto. E ali, horas depois, né, que aconteceu aquela abrasão, você começou a perceber um líquidozinho amarelado saindo da tua ferida. Aquilo ali é o exudato fisiológico, o exudato que acontece na fase inflamatória da ferida, de qualquer ferida aguda, tá? Então, assim, quando a gente olha para o exudato, a gente deve pensar que ele está ali num processo de proteção dos nossos vasos sanguíneos. E ele também está ali tendo em vista promover crescimento celular, promover crescimento de novas células, promover angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos ali naquela região. Então, ele auxilia o processo de cicatrização, tá? Então, quando é que a gente precisa, Brenda, pensar que o exudato é algo ruim? Quando ele está presente na ferida em excesso ou quando ele está em falta. Quando a ferida está ou seca demais ou muito exudativa, né? Como nossa mãe já dizia, o excesso é que faz mal, né? O excesso é que é perigoso. Então, quando eu olho para a lesão e eu vejo um exudato seroso,
um exudato fluido, um exudato que derrama, um exudato que não satura totalmente a minha cobertura primária, um exudato que não molha totalmente a minha cobertura secundária, a minha gaze. Esse exudato tá maravilhoso, ele tá te ajudando, ele tá fazendo com que essa ferida caminhe no processo de cicatrização. Agora, quando eu vou olhar para o exudato e eu percebo que ele está em excesso, eu abro, na verdade, antes de abrir, você chega para avaliar o paciente, você vê que a cobertura secundária, a gaze, a atadura que você colocou em cima está completamente molhada. Você abre a cobertura secundária, você olha para a cobertura primária e vê que ela está toda molhada de exudato. Então aí significa que o exudato está em excesso. E ali ele vai começar a fazer o processo contrário, que é o quê? Atrasar o processo de cicatrização. Ele vai fazer com que haja interferência no crescimento de novos tecidos. Ele vai fazer com que ali no leito da ferida fique o tempo inteiro elementos inflamatórios. Os fagócitos, as plaquetas, os mastócitos, todos os elementos inflamatórios ficam ali parados no leito da ferida com esse exudato. E aí a ferida não caminha para cicatrizar, ela não sai da fase inflamatória. Um outro motivo que pode fazer com que o exudato fique muito excessivo é a presença de micro-organismos, de bactéria, infecção. Então, se tu abre o curativo e tu vê uma quantidade excessiva de exudato, você pensa logo, pode ter proliferação de bactéria aqui, pode ter biofilme, pode ter infecção. Então, se a ferida estaciona na fase inflamatória por algum motivo, seja por infecção, seja por pressão, como eu tive um paciente recentemente, né, um paciente que tinha uma lesão diabética no pé, ele já tinha essa lesão há muito tempo, era um paciente colonizado com bactéria, né? E além de ele ter essa colonização de bactérias, era um paciente que caminhava muito, ele pisava o tempo inteiro no leito da ferida. E essa pressão no leito da ferida fazia com que frequentemente a ferida voltasse e estacionasse na fase inflamatória. Até quando a gente conseguia uma granulação ali, vermelhinha viva, a ferida quase saindo da fase inflamatória, ela voltava, formava um hematoma no leito e ali começava de novo a ferida a ficar muito secretiva por conta da pressão. Então, quando existem esses fatores que fazem com que a ferida estacione, a gente observa logo um crescimento exagerado da quantidade de exudato. E isso daí precisa ser avaliado. Então, a gente vai passar agora para a segunda etapa dessa aula, que é a parte do tratamento. Eu já falei para vocês o que é um exudato, já expliquei que exudato não é secreção e expliquei que exudato não é vilão, ele é fisiológico, ele vai estar presente em toda ferida. Agora, o problema é quando ele está ou em falta, né, que é quando a ferida fica muito ressecada, ou quando ele está em excesso. Beleza, Brenda, como é que eu identifico se o exudato ele está realmente fisiológico ou não no seu aspecto? Então, eu expliquei para vocês que um exudato saudável, um exudato fisiológico, é um exudato seroso. É aquele exudato que é fluido, que derrama do leito da ferida, que é clarinho, né? Que é clarinho, que é mais... Os livros dizem que é uma tonalidade âmbar, né, que nem é amarelada, nem é esbranquiçada. É uma tonalidade mais transparente, mais fluida. Agora, se você abre o curativo anterior e você percebe um exudato nesse aspecto aqui, um exudato mais grosso, menos fluido, mais grosso e mais amarelado, ali você já pode dizer que é um exudato seropurulento. Se você percebe, além desse aspecto grosso, mais grosso e menos fluido, mais amarelado, você ainda percebe
uma tonalidade esverdeada, uma tonalidade mais passando do amarelo para o laranja, aí a gente já pode dizer que é um exudato purulento, é puro pus, como o povo chama, né? É um exudato realmente purulento. Se você percebe que tem traços vermelhos nesse exudato, a gente diz que é um exudato sanguinolento ou serossanguinolento. Então vamos entender por que isso acontece. Por que o exudato saudável fisiológico ele é transparente e ele é fluido? Aquele exudato fisiológico que acontece normalmente na fase inflamatória, ele tem aquela cor porque a sua maior composição, né, o seu maior componente é o soro do sangue. Ali a gente não tem tantas hemácias que façam com que o exudato fique vermelho. A gente não tem tanta plaqueta que faça com que esse exudato fique mais fibrinoso. Ele é fluido porque ele é formado mais por soro do sangue. Quando ele começa a ficar sanguinolento, quando ele começa a ter traços avermelhados, é porque tem uma quantidade maior de hemácia. Brenda, isso é um problema? Não, colega, calma. O exudato sanguinolento só me diz que tem muita hemácia naquele exudato ali. Eu posso, inclusive, utilizar uma cobertura que faça hemostasia, como é o caso do alginato. Logo, logo esse sangramento estanca, logo, logo ele para. Não oferece risco nenhum. Qual é o grande risco? Quando esse exudato passa a ser somente sangue, quando ele é totalmente sanguinolento. O que é que isso me diz? Tem vaso sanguíneo aí rompido. A gente tem que resolver isso aí, tá? Quando o exudato começa a ficar purulento, o que é que isso me diz? Tem bactéria piúrica aqui. Bactéria piúrica não, desculpa, piogênica. Bactéria que está produzindo esse pus. Aqui eu tenho uma infecção ativa. Quem não entendeu ainda o que é infecção ativa, volta lá na aula passada que eu expliquei. Então eu entendo que as bactérias que estão no leito daquela ferida estão produzindo, elas estão agindo e estão produzindo infecção ativa. Elas estão ativas ali e essa infecção pode se espalhar para além da ferida. O exudato purulento, ele já é um grande problema. Me diz que eu preciso utilizar cobertura antimicrobiana naquele leito, tá? Então, é assim que a gente identifica o aspecto do exudato. Para a nossa prática profissional, para a prática mesmo, para a realidade, para que você tem que saber se o exudato ele é seropurulento ou se ele é purulento? Para que me interessa saber se o exudato é sanguinolento ou se ele é serossanguinolento? Calma. Se você tem essa dificuldade de identificar se é sério, calma. Não precisa nervosismo. É com a prática que você vai treinar o seu olhar. Mas o que você não pode deixar de saber para ontem? Saber como tratar cada tipo de exudato desse. Então, se eu tenho um exudato purulento, cobertura antimicrobiana. Percebeu que o exudato está pesado, está concentrado, não está tão fluido, está purulento, está verde, cobertura antimicrobiana. Esse exudato tá mais sanguinolento, né? Ele tá vermelho vivo, tá puro sangue. Cobertura que faça hemostasia. Eu preciso conter esse sangramento. Agora não, Brenda. Tá um exudato seroso, bonitinho. Ele escorre da ferida. Eu vejo na gaze, a gaze molhada, um pouco amarelada, não muito, né? E aí, como é que eu trato esse exudato? Aí a gente vai para o segundo aspecto que precisa ser avaliado do exudato, que é a sua quantidade. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é dica de tia Brenda. Talvez você saber identificar a quantidade do exudato, talvez, em alguns casos, é mais importante do que você saber identificar se o exudato está seroso, está purulento, está sanguinolento. Porque tem muita gente errando na escolha de cobertura. Muita gente errando.
A ferida tá uma piscina de exudato e a galera botando óleo de girassol. Me diz, numa ferida que já está com excesso de exudato, eu vou lá e coloco mais líquido no leito daquela ferida. Tem gente pegando ferida seca e colocando hidrofibra, uma cobertura que é absorvente numa ferida que está seca, que precisa de umidade. Então, a gente precisa saber identificar a quantidade de exudato para conseguir escolher a nossa cobertura. Então, olha essa dica que eu vou dar aqui para vocês. Eu olho para uma ferida dessa e claramente eu vejo que ela tá seca. Falar igual mamãe, seca torrada. Seca, seca. Esse leito tá seco e essa ferida não vai fechar. Lembra que eu falei lá no início? Eu não posso ter nem excesso de exudato e nem falta dele, porque lembra das propriedades do exudato? Ele vai favorecer formação de tecido novo, ele vai favorecer angiogênese, ele vai fazer a ferida cicatrizar. Então eu tenho que dar umidade para essa ferida aí. Uma ferida dessa que eu abro e às vezes a gaze tá grudada no leito da ferida, que quando tu puxa até arranca um pouquinho do leito, aí essa ferida está seca, ela não tem exudato nenhum, tá? Depois disso, quando eu abro uma ferida dessa e eu vejo o leito só molhado, só úmido, mas eu olho para a gaze e eu vejo que ela não tá tão molhada assim, não tá tão úmida, se eu coloquei 3 gases e só a primeira tá molhada e a última de cima não tá molhada, é óbvio que tem pouca secreção. Desculpa, secreção não, a força do hábito. Tem pouco exudato ali. Quando eu olho para esse tipo de ferida, né, que eu acabei de falar, eu digo que ela está somente úmida. É uma ferida que tem pouca a média quantidade de exudato. Eu olho para a cobertura e eu vejo que ela está molhada, mas não passou tanto para a cobertura secundária. Ali eu digo que tem pouca moderada quantidade. Agora, se eu olho para uma ferida que está com a cobertura primária desse jeito aqui, eu consigo ver a cobertura primária cheia de exudato. E eu consigo ver as coberturas secundárias, as gases secundárias cheias de exudato. Essa lesão tem muita quantidade de exudato. Está elevada a quantidade de exudato da lesão. Eu coloquei essa foto hoje nos meus stories e a maioria esmagadora das pessoas falou que a cobertura estava saturada e precisava trocar. É isso mesmo? Se você abre um curativo e você vê isso aqui, você tem que trocar essa cobertura. E aí eu quero fazer aqui abrir um adendo. Cuidado com o tempo de troca das coberturas. Essa cobertura, inclusive, que eu tô mostrando aqui na foto, o fabricante diz que ela pode ficar até 7 dias no leito da ferida. Aí você, lindo e maravilhoso, vai lá, coloca essa cobertura no leito da ferida e diz, não, o fabricante diz que pode ficar 7 dias. Tu nem sabe ainda a quantidade de exudato que tem na ferida. Tu trocou esse curativo pela primeira vez. Vamos tacar-lhe essa cobertura para ficar 7 dias aqui com esse curativo fechado. E aí tu abre depois de 7 dias, a ferida tá assim, desse jeito aqui. Calma. Quando tu abre, já tá assim, vazando o exudato. Aqui não tá mais saturado, não. Aqui já tá depois de saturado. Aqui a cobertura já saturou, ou seja, o que é saturar? Ela já absorveu toda a capacidade máxima dela de absorção de exudato e agora ela já não está mais conseguindo segurar o exudato dentro dela e nem passar para a cobertura secundária. Já está escorrendo do leito da ferida. Então isso aqui é problema. Cuidado. Se você vai colocar uma espuma dessa, por exemplo, pela primeira vez no leito da ferida, sem ter certeza da quantidade de exudato, deixa menos tempo.
Ah, Brenda, eu ainda não sei identificar se tem moderado, se tem grande quantidade, se tem pouca. Deixa menos tempo. Vai usar uma espuma, coloca 4 dias. Abrir, ela não estava saturada ainda. Troca, coloca de novo, deixa 5 dias. Depois volta lá. Ah, tá perfeita, maravilhosa. Não saturou? Deixa os 7 dias que o fabricante falou que pode ficar. Mas cuidado com isso de já começar deixando a quantidade de tempo que o fabricante diz. Do mesmo jeito, uma ferida seca. Ah, eu vou usar hidrogel para dar umidade para o leito da ferida. Certo, maravilhoso. O fabricante diz que a gente pode deixar o hidrogel 72 horas no leito da ferida. Tu vai deixar uma ferida fechada pela primeira vez que tu tá tratando ela 3 dias fechada? Boa sorte. Você é corajoso. Eu não tenho essa coragem. Vou usar hidrogel pela primeira vez, troca diária. Bora ver amanhã como é que tá o leito dessa ferida. Se eu abrir o curativo e ver que a borda tá macerada, vamos mudar a cobertura. Não vamos mais usar hidrogel, vamos usar agora uma cobertura absorvente. É assim que a gente faz. E é assim que a gente vai treinando o olhar. A expectativa, tem muito livro que diz assim, se você molha 5 gases, então quer dizer que tá alta a quantidade de exudato. Aí, se você molha só 3 gases, tá moderada. Se você molha só... Gente, pelo amor de Deus, quem é que vai ficar contando quantas gases estão molhadas? Você vai treinar o seu olhar para entender. O que você precisa saber é que você tem que avaliar em menos tempo. Quando você está começando, acabei de começar a tratar a ferida, eu não vou deixar ela ficar muitos dias fechada sem eu reavaliar, tá? Então, um dos grandes problemas da quantidade excessiva de exudato na ferida é esse bem aqui, é a maceração de borda. Olha a borda dessa ferida como é que tá. Parece a gente quando era criança que passava o dia inteiro dentro da piscina e fica com o dedo todo engelhado. Maceração de borda é aquilo ali. É a pele que fica tão molhada que engilha, como diziam os mais velhos, né? Fica toda macerada. E sabe o que vai acontecer com essa maceração de borda bem aí? Se tu continuar deixando essa ferida exudativa como ela tá, sem tratar, a ferida vai aumentar. Ela vai abrir mais ainda. Essa parte, essa perilesão que está macerada, ela vai virar ferida também. Então, se eu olho para uma lesão e eu vejo isso aqui na borda dela, essa maceração na borda, precisa de intervenção. Não somente no leito da ferida, mas também na borda. Semana que vem a nossa aula vai ser sobre borda. A gente vai falar só sobre borda. Como é que a gente avalia e como é que a gente trata as bordas da ferida. Para hoje, eu quero deixar aqui para a gente finalizar algumas informações importantíssimas para que você avalie o exudato da ferida. Primeiro, sempre que você for trocar o curativo de um paciente, diga para ele assim, amigo, não tire o curativo anterior, deixe que eu tiro. Eu sempre digo isso para os meus pacientes. Recebo WhatsApp, recebo ligação. Brenda, você trata ferida, né? Você pode vir aqui em casa fazer uma avaliação? Posso. A orientação que eu lhe dou é, não tire o curativo anterior. Eu sei que você quer tomar um banho, deixar o curativo preparadinho, bonitinho para quando eu chegar, mas não faça isso. Eu quero ver o curativo anterior, eu preciso olhar para ele, eu preciso olhar para aquela gase, para aquela cobertura primária, saber se ela saturou, ver quantos dias ela ficou, olhar o aspecto daquela secreção não, exudato. Eu brinco com os meus alunos, inclusive, que a gente tem que olhar, dar uma cheirada, tô brincando, calma, tô brincando. Então, você tem que se familiarizar com o exudato daquela ferida. Se o paciente joga fora o curativo anterior, como é que tu vai saber? Como é que tu vai ver? Só olhando para o leito da ferida, a quantidade de exudato e o aspecto? Não tem como. Então, primeira dica é essa. Não deixe o paciente tirar o curativo. Tire você para avaliar, tá? Se você pega um leito seco, sem exudato,
Você precisa tratar com cobertura que forneça umidade. É hidrogel, é pomada. Se você pega o leito de uma ferida que está com excesso de exudato, quantidade moderada a alta, a muita, a grande de exudato, coberturas absorventes. É espuma e é fibra. Depois a gente vai ter aula só para falar de cobertura especial, certo? Mas para hoje eu queria deixar essas informações para vocês. Eu vou colocar no grupo do Telegram um material excelente de referência para quem quiser aprofundar o estudo sobre exudato, entender melhor, ver imagens de ferida, ver imagens que mostrem como é que você identifica se tem pouco, se tem muito exudato, quando é que você identifica se é seroso, se é sanguinolento, tá bom? Porque a gente treina o olhar com prática, ok? Então, quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram na nossa aula de hoje. Passou tão rápido, né? Quem tiver alguma dúvida, quem, né, quiser tirar qualquer dúvida sobre a aula de hoje, pode mandar no direct, pode mandar no grupo do Telegram, que eu tô à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Um beijo e até a próxima semana. Espero vocês na nossa próxima aula, que será sobre bordas da ferida, como avaliar as bordas da ferida. Beijo!